Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, uma das personagens mais estudadas da época de Jesus, ainda desperta muitas contradições. Alguns escritores discutem a possibilidade de Jesus ter se casado com ela, o que seria uma consequência natural dos hábitos da época. Para mim, a sexualidade no tempo de Jesus era bem diferente daquilo que a Bíblia tenta passar ou esconder. Naquele tempo, ao invés da hipocrisia que caracteriza a nossa atual civilização, a sexualidade e o casamento eram considerados uma bênção divina. Encontramos essa posição até mesmo no Antigo Testamento, onde os textos rabínicos se manifestam. Também temos que lembrar de que na época de Jesus, ser um solteirão era considerado algo fora do comum, até mesmo uma ofensa à sociedade. Para o teólogo William Phipps, o Jesus, que ele escreveu um livro sobre Jesus, nesse livro ele diz que Jesus foi noivo e se casado com Maria Madalena, no qual também eu acredito. E isso aconteceu no início da sua fase adulta, como costumava acontecer com a maioria dos jovens naquela época. Segundo a Bíblia, Maria Madalena foi uma discípula de Jesus, curada por ele e originária de Madala, que é uma região mais ou menos distante 10 quilômetros de Cafarnaum. Eu estive lá. Em Lucas 8,2 é mencionado que Jesus expulsou dela 7 demônios, uma expressão que hoje, analisando, poderia se referir não a 7 demônios, mas talvez alguma doença psíquica mais grave. Inclusive, quando você chega lá em Madala, tem uma estátua dos dois de mão dada. Ela esteve presente durante a crucificação, ela observava de longe, viu onde ele foi sepultado e no domingo ele foi ao túmulo com outras mulheres para ungir o corpo. Aí ela encontra o sepulcro aberto, corre para avisar Pedro e João. Em textos apócrifos diz que ela avisa o irmão de Jesus, Tiago, e foi uma das primeiras a receber a notícia da ressurreição, anunciada por um anjo. Esse anjo, como eu disse, poderia ser o irmão de Jesus, que era o Essênio, também chamado de o Justo. Madalena foi uma das primeiras a ver Jesus ressuscito, como eu disse, que lhe confiou a missão de anunciar o ocorrido aos discípulos, tornando-se a mensageira da Boa Nova, ou seja, uma querima, ou aquela que fez a proclamação. Desde a Galiléia auxiliou Jesus e os discípulos em suas pregações. O fato que a gente sabe é que Jesus, ele era seguido por muitas mulheres, incluindo Madalena, e alguns textos sugerem que Jesus gostava das mulheres e era seguido por milhares. Na época, mulheres romanas e judias eram frequentemente abandonadas e lançadas às ruas por motivos fúteis, como bastava ela ser velha para ser lançada à rua, e essa legião feminina foi essencial para propagar as palavras de Jesus e garantir a sobrevivência dos grupos seguidores de Jesus, o que a gente chama de cristianismo hoje. De acordo com os textos apócrifos, Pedro teria dito sobre Maria Madalena: ela tem que sair do meio de nós, porque as mulheres não são dignas de vida. E aí Jesus, muito bravo, disse para Pedro: deixa ela em paz, eu a conduzirei e a farei homem. Ela é um espírito vivente, semelhante a vós, Pedro. Toda mulher que se tornar homem entrará no reino dos céus. A interpretação dessa passagem tem gerado muitos debates,
pois o seu significado não é claro. O que significa se tornar homem? Alguns entendem a expressão tornar-se homem como uma metáfora para transcender as diferenças de gênero, tipo mulher igual a homem, e alcançar uma unidade espiritual. Eu gosto dessa ideia, embora seja triste que tenha levado cerca de 2000 anos para começarmos, ainda de forma tímida, né, em pleno 2025, a lutar por essa igualdade, concorda? No Evangelho de Filipe, é mencionado que Jesus amava Madalena mais do que todos os discípulos e que frequentemente beijava na boca. E ao verem isso, os discípulos falavam: "Por que a amas mais do que todos nós?" E Jesus respondia: "Por que eu não amaria ela tanto quanto vós?" Madalena representa a unidade do pleroma, onde o masculino e o feminino se encontram em perfeita harmonia. No gnosticismo, ela e Jesus formam o casal celeste, simbolizando a androginia, quando o homem e mulher se fundem num só, a união ideal que existia antes da separação dos gêneros, que seria o conceito de alma gêmea, que eu escrevi um livro sobre isso. Textos como o Evangelho de Filipe sugerem que a divisão entre homem e mulher foi uma consequência da queda de Adão e Eva e que a reunião de Jesus e Madalena seria o retorno à ordem divina. A cisígia, ou seja, a união sagrada entre princípios opostos, é a representação de Madalena e Jesus como manifestações complementares. Eu associo Madalena a Sofia ou Sófia, que é a sabedoria, enquanto Jesus encarna o aspecto masculino e assim juntos restauram o equilíbrio e superam o caos de Madalena, visto na gnose como um fragmento da ignorância que afasta a criação do propósito superior. Teorias sugerem que o primeiro milagre de Jesus, ao transformar a água em vinho durante as bodas de Canaã, ou Canaã, simboliza, na verdade, o próprio casamento dele com Madalena. E por séculos ela foi retratada pela cultura popular como uma prostituta, mas essa ideia não é verdade. Ao contrário, as interpretações que eu tenho, que eu pesquisei, tornam ela uma mulher rica, culta, e que Jesus a tinha em alta estima. O episódio do apedrejamento, que é descrito em João, foi muito associado a Maria Madalena, levantando a possibilidade de que Jesus saiu à sua defesa. Ela também poderia ter sido violada por um soldado, algo comum nesses tempos, e a sentença, porque o soldado sai livre, mas a mulher violada era apedrejada até a morte. E segundo esse relato, Jesus estava meditando no Monte das Oliveiras, que era o seu local habitual, e pela manhã tinha retornado ao templo, onde foi procurado pelo povo. E os escribas e fariseus apresentaram essa mulher acusada de adultério ou por ter sido violada. E, de acordo com as leis de Moisés, ela deveria ser apedrejada até a morte. Considerando o fato que Jesus andava com prostitutas e mulheres e pessoas que foram também violadas, não fez menor sentido ela fazer um julgamento para matá-la. E João, em 8.7, diz que Jesus, além de não condená-la, desafiou aquele que tivesse pecados para tirar a primeira pedra. Textos ingleses e franceses sugerem que Maria Madalena teve um relacionamento forte, muito duradouro com Jesus. E tudo teria começado na história do apedrejamento, como indicam os textos apócrifos, e também uma possibilidade que eu aventei de que eles já se conheciam desde a infância e adolescência. No século VI, o Papa Gregório Magno declarou que Madalena, Betânia e a mulher que unge os pés de Jesus seriam a mesma pessoa e consolidam assim a tradição ocidental.
O relato de Lucas descreve essa mulher identificada como pecadora, ungindo os pés de Jesus, seria Madalena. Das 46 questões feitas a Jesus pelos discípulos após a ressurreição, 39, gente, foram formuladas por Maria Madalena. Aí você percebe a importância dela. Das 46 questões, 39 são delas. Percebe como ela era culta, tá? E ela sempre andava com a mãe de Jesus, a sua tia, e ela era chamada por Jesus de companheira. Quando eu estudei os textos apócrifos, a gente entende a Maria Madalena como muito texto com controvérsia, né? E ela é sempre vista ao lado de Jesus e de Maria, mãe de Jesus. Outra coisa que há muita controvérsia, que eu vou pesquisar isso também a partir de maio, é que Maria Madalena viajou com José de Arimateia para a França, onde ela poderia ter vivido solitária até o fim da sua vida. Nessa viagem, ela teria levado um relicário contendo o sangue de Jesus, sangue este que ela recolheu dos pés dele na cruz, que seria o Santo Graal, né? Outros dizem que esse sangue não é o sangue, mas seria um bebê, né? Que ela teria ficado grávida dele. Que há textos, inclusive há 2 anos atrás, 4 anos atrás, encontraram textos apócrifos na qual Madalena e Jesus tiveram 2 filhos. Na França há uma gruta, que é a Santa Gruta, é um local de visitação pública, onde Maria Madalena fazia suas orações. E relatos sugerem que ela teria vivido por 30 anos no mosteiro-colégio nessa região. O certo é que Madalena ela foi muito dedicada a ele e a sua presença na história já deveria ter sido reavaliada há muito tempo, né? Para o místico, Maria Madalena, ela sempre vai ser uma mulher muito importante, para mim uma grande feminista, uma mulher muito culta, muito inteligente. Para mim foi a esposa de Jesus e não muda nada a grandiosidade dela, a grande companheira dele, uma figura envolta de mistério. E para mim, a pessoa que depois da mãe dele, na verdade até mais do que Maria, porque ele se afasta de Maria, quem mais ficou perto dele foi Madalena, né, que tinha cultura, tinha estudo e também o ajudou financeiramente para manter essa grande população de pessoas que caminhavam junto a ele. Gostaram de saber sobre Madalena? Pois é, eu retrato essa passagem de Madalena no livro que eu escrevi sobre a vida do Mestre Jesus. Eu conto aqui sobre essa passagem. Então, se você gostou dessa narrativa, pode adquirir o livro Jesus, tem no meu site www.magiadosanjos.com.br. Você clica lá na loja, você vai encontrar o livro Jesus. Graças a Deus, um livro que está todo mundo gostando muito. Namastê, gratidão por um dia de conhecimento, com a proteção de Madalena, que é a minha santa protetora. Namastê, gratidão por um dia de muitas bênçãos.